Essa noite nós vamos caminhar em Abacuque, a partir do verso 2, do capítulo 2. Eu quero convidar você a me acompanhar nessa reflexão. Queridos, mensagem de hoje: o peso da glória. Vimos o peso da palavra de Deus, vimos o peso do silêncio, e hoje nós vamos meditar no peso da glória. Como a justiça de Deus, que manifesta a glória de Deus, traz esse peso. Isso fará com que os nossos corações de fato se encham do temor do Senhor. Vou pedir para que você feche seus olhos. Peça ao Senhor para que abra os nossos corações, dando-nos compreensão da palavra de Deus, abrindo mentes, abrindo corações aqui essa noite para a palavra. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, não apenas, Senhor, para compreender a Tua palavra, Senhor, mas também para crer e obedecer. Sê conosco. É o que eu peço em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Peso da glória. Quero começar essa pregação, essa mensagem, dizendo para os irmãos que tiranos caem. Esse texto aqui de Abacuque faz a gente pensar como crentes, como muitas das vezes nós lidamos com a percepção que nós temos de pessoas que vivem de maneira desobediente, contrária aos padrões de Deus, mas parece que vai tudo bem, elas prosperam. Isso traz desânimo ao nosso coração. Mas nós vamos ver nesse texto que um dia essas pessoas encontram a justiça de Deus. Então nosso coração não deve cair nesse engano. Nós temos que perseverar, mesmo que aparentemente pareça que essas pessoas só prosperam. Tiranos caem, meus irmãos, caem. Na cabeça dos tiranos, eles vão reinar para sempre, eles vão governar para sempre. Tudo que eles fazem nunca encontrará um fim, uma retribuição, nunca encontrará a justiça de Deus. Nós vemos isso na história. Então, um exemplo clássico é o que aconteceu no mundo na final da década de 30 e década de 40, quando na Alemanha se pensava que poderia ser possível construir um reino de 1000 anos, chamado Reich de 1000 anos. E nos primeiros anos parecia que de fato o Reich, ele era invencível. Só que, meus irmãos, ele durou 12 anos. 12 anos, não durou 1000, durou 12. A própria União Soviética também, que criou um grande império, durou cerca de 80 anos. Se você olha para exemplos da história, você vê esse padrão. Existiu na Romênia Nicolau Ceausescu, um homem terrível, que criou uma polícia secreta para oprimir o povo e ter controle absoluto. Ele foi executado pelos seus excessos, e a sua execução foi transmitida em TV pública. E o povo, no final das contas, viu que aquele tirano teve um fim vergonhoso. E nós podemos pensar em muitos outros exemplos. Na Líbia, Muammar Gaddafi durou 42 anos. O próprio Saddam Hussein, mesma coisa. No tempo que ele governava de maneira absoluta, parecia que ninguém poderia se colocar contra ele. Ele tinha poder de vida e morte sobre a vida das pessoas. O regime dele durou 24 anos só. Mas durante esses 24 anos, parece que ninguém poderia se opor a ele. Olhando na própria Bíblia, nós vemos exemplos assim. A Babilônia, que parecia invencível, mas nós lemos em Daniel que o império da Babilônia caiu numa noite. Uma noite, depois de um banquete, de uma festança. Nós vemos o caso, por exemplo, de Senaqueribe, que foi cercar Jerusalém, e numa noite o Senhor destruiu todo o seu exército. É dito lá que o anjo do Senhor destruiu mais de 100.000 vidas.
numa noite, um dia. Então, essas coisas acontecem. Quando a gente pensa no nosso país, mesma coisa. Às vezes a impressão que dá é que nada vai mudar, mas meus irmãos, muda sim. Nosso país teve pouco mais de 300 anos de colônia, de Brasil colônia, 322 anos. Depois, com a proclamação da independência, nós tivemos uma monarquia. Foram, com o reinado de 2 reis, 2 imperadores, 67 anos de monarquia. A vida de uma pessoa. Aí veio a proclamação da República, né, em 15 de novembro de 1889. E de lá para cá nós já estamos com 136 anos esse ano de República. Já passaram 36 presidentes da República de lá para cá. Qual foi o presidente que ficou mais tempo no nosso país, na história do nosso país? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi o presidente que durou mais tempo. E ele teve 2 períodos. Um período dele foi por meio de revolução e ditadura, né, o chamado Estado Novo. Então ele ficou aí cerca de 18 anos. 18 anos, 6 meses e 20 dias, eu anotei aqui. E depois dele, qual presidente ficou mais tempo no Brasil, nesses 136 anos de República? Lula. Lula. Agora, no final de 2026, ele vai completar 12 anos. Para você que, como eu, nasceu no século passado, você passou mais tempo sobre o regime do PT do que qualquer outro governo. Eu nasci em 80, né? Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Quando eu nasci, Tancredo Neves era vivo ainda. Parece que eu sou um dinossauro, né? Mas é um fato. Se você somar o governo Dilma, que ficou 5 anos e 4 meses, mas o governo Lula, que agora vai completar, né, no final desse ano, 12 anos, nós temos, meus irmãos, 17 anos e 4 meses de PT no Brasil. Getúlio Vargas ficou 18, e mais uns quebradinhos, né, que eu falei, né? 18 anos e 6 meses, e 20 dias. Ele está quase chegando lá. Não sei se a meta dele é bater Getúlio, mas ele está quase chegando lá. Nós já estamos com 17 anos de PT no Brasil. E aqui eu não estou pregando sobre política, eu estou falando sobre um fato histórico, é um fato isso. Nem estou falando contra, né, favor? Só estou dizendo que é um fato. E aí quando a gente vê toda essa situação do nosso país, a nossa impressão é que isso não vai acabar. Meus irmãos, vai. Qual foi o fim de Getúlio? Qual será o fim desse regime? Não sabemos, mas vai ter fim. Porque no final das contas, homens que acham que estão acima do bem e do mal, projetos políticos, partidos, grupos que querem ter o poder, eles acham que eles vão ter um reino eterno. Não vão. Eles vêm e vão. E a história mostra isso. Eu estou dando só alguns exemplos. Eles vêm e vão. Esse que está aí no momento vai também. Ao seu tempo ele vai. Se vai ser esse ano, se vai ser daqui mais 4 anos, enfim, não sei como seu coração fica com isso, mas uma hora ele vai, não é eterno. Depois disso nós temos o FHC que ficou 8 anos, né? Então você se lembra aí da época do Fernando Henrique Cardoso, mas enfim, passou, não passou? Você também fazia cálculo de URV, não era assim? Fazia lá, lembra disso aí? Para pagar passagem, era terrível, né? Acabou, e plano real, todas essas coisas passam. E nós vamos ver aqui em Abacuque que isso também vai acontecer. Isso vai passar. Deus coloca limite nas coisas. Mas quando a gente olha para tantos escândalos e tantas coisas que acontecem, tanto no mundo como no nosso país, a impressão que dá é que isso nunca vai acabar. Meus irmãos, o ímpio encontra seu fim. Não inveje o ímpio. O problema aqui que esse texto vai mostrar é que muitas das vezes as pessoas são tentadas a invejar a ação dos ímpios, ou achar que vale a pena ter essa vida. Não vale. O texto vai mostrar para a gente claramente que não vale. Lembrando, Abacuque está trazendo essa mensagem para Judá. Judá enfrentará a justiça de Deus por causa do seu pecado, da sua maldade, por causa da injustiça, por causa da idolatria e todo o mal. O Senhor trará os caldeus para destruir Judá, para punir Judá.
mas não acabar com eles totalmente, ainda terá um remanescente. Mas o Senhor irá disciplinar o seu povo. Vimos isso domingo passado. Mas agora nós vamos ver o que acontece quando Deus disciplina a ferramenta que Ele usou para disciplinar. Então, é aquela história: Deus bate, né? Vai lá, disciplina o filho desobediente, e quando o outro ri, apanha também. Não é assim? Na sua casa era assim? Não podia rir porque senão apanhava junto? Então, Deus disciplina Judá, e aqueles que Ele usou como disciplina, Ele vai disciplinar também. Mas aqui tem um porém: a disciplina que Ele tem para com os caldeus é muito mais grave, é muito pior, porque os caldeus não fazem parte do povo de Deus. Os caldeus são ímpios, são opressores, são arrogantes e são idólatras. Eles são inimigos de Deus e do povo de Deus. Então Deus tem os seus recursos e os seus meios, mas a maneira como Ele trata o seu povo judaico é totalmente diferente da maneira como Ele trata os seus inimigos. Então não inveje o ímpio, não inveje aquele que usa de opressão e maldade para poder se sublevar, para dominar o mais fraco, porque ao seu tempo ele vai encontrar a justiça de Deus. Consequências chegam. Grande ideia desse texto: como o juízo de Deus é certo e sua glória é o destino da história, o justo não inveja nem imita o ímpio, mas vive pela fé, esperando com confiança aquele que tem a última palavra. Em vez de querer imitar os ímpios, esse texto vai nos fazer entender que é necessário que o justo viva pela fé. E o justo viverá pela fé. Esse é o versículo chave do livro, e está justamente aqui no trecho que nós vamos ver essa noite. Espere no Senhor, creia nele, ao seu tempo Ele trará a resposta adequada. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas na hora certa o Senhor agirá. Nós vamos ver então que esse texto que vamos meditar essa noite tem duas partes. Do verso 2 a 5 nós vemos a visão, do verso 6 a 20 nós vamos ver os 5 A's, e a gente vai chegar lá. Vamos primeiro começar com a visão, onde inclusive está o verso 4, né? Que é aí o coração do livro. Aqui diz: o Senhor me respondeu. Então, se você ler lá o versículo 1, você vai ver que Abacuque disse que vai sentar na torre e vai ficar de vigia até que o Senhor responda. Lembra? Aí agora no 2, o Senhor respondeu. Ele esperou e o Senhor respondeu. Vamos ver o que o Senhor respondeu? E o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então aqui nós vemos um contraste entre o justo e o ímpio. O ímpio não espera, o ímpio faz do jeito dele. É o que está aí no verso 5. Ele não espera Deus, não espera para saber o que Deus tem a dizer, ele não quer saber qual é a vontade de Deus, ele vai e faz, porque a força dele está no seu braço, na sua capacidade. Esse é o coração de todos aqueles que se levantam contra Deus, que não aceitam o domínio de Deus, que quer fazer as coisas do seu jeito, que sabe melhor do que Deus o que é bom para si, e vai e faz. Mas em contraste, se você olha o verso 5 e compara com o final do verso 4, você vê que o justo é diferente. O justo não toma uma decisão sem Deus, ele não faz do jeito dele, ele não faz justiça com as próprias mãos, ele não vive de reclamar, de acusar Deus. Não, ele espera, ele confia,
ele crê. Por isso que é dito que o justo viverá pela fé. Meus irmãos, a vida com Deus é sim uma vida de fé. A gente não sabe o que o Senhor fará, mas eu sei que o que Ele fará é melhor do que eu vou fazer, que a vontade de Deus é melhor que a minha, que o que Ele tem para a minha vida, mesmo que aparentemente pareça ruim, é melhor. E aí eu espero no Senhor. O que Ele me pede para fazer eu faço, e o que Ele me pede para esperar eu espero. Então tem coisas que a gente vai fazer, outras a gente vai ter que esperar. E aqui está o contraste. O ímpio, ele não espera no Senhor, ele faz do jeito dele. O justo, ele espera, ele confia, ele crê. Então a vida com Deus é uma vida de caminhada. Cada passo, cada dia é esperar no Senhor. Só que é chato esperar. Esperar nos humilha, esperar nos submete, esperar faz com que a gente dependa. E eu não quero depender de ninguém. Na minha infância, eu fui ensinado o seguinte: nunca dependa de ninguém. É a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Em parte eu entendo que tem lá uma sabedoria relativa nisso, no sentido de que não seja uma pessoa que fica sempre esperando os outros. Se você tiver que fazer da sua parte, faça. Mas você tem que tomar cuidado com isso, porque as pessoas acabam trazendo isso para a sua vida, e aí se torna o que? Orgulhoso, independente, autônomo, e não tem como andar com Deus de maneira independente. Não dá para andar com Deus de modo solo. Se você quer andar com Deus, você vai precisar estar com o povo de Deus, porque esse é o meio que o Senhor deu para o seu povo. Então não dá para andar com Cristo sozinho. Você vai precisar andar com Deus, vai precisar andar com o povo de Deus, vai ter que esperar no Senhor, vai ter que ser dependente, vai ter que aprender a depender do Senhor, vai ter que aprender a esperar. E ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de depender. Por quê? Porque a gente não gosta de se submeter. Para depender de Deus, a gente precisa se submeter a Deus. A vida cristã é uma vida de submissão a Deus, não ao pastor, não à igreja, como um corpo religioso, não é isso, mas a Deus. Uma vida de dependência. E aí às vezes o que Deus tem para a gente naquele momento, a gente não quer, porque acha que aquilo não é bom. Mas de novo, é um teste de fé. Senhor, se é essa a tua vontade, me ajuda a confiar no Senhor e a entender que isso que o Senhor tem para mim é o melhor para a minha vida. Eu quero depender de Ti. Sabe qual o lugar mais seguro para um crente estar? Você já deve ter ouvido isso aí, né? Que é bem batido, mas é sempre bom lembrar. No centro da vontade de Deus. Não tem lugar mais seguro. Você pode receber uma proposta de trabalho, uma promoção, pode conseguir um bom negócio de uma casa maravilhosa para morar numa cidade maravilhosa, num bairro maravilhoso, com uma vizinhança maravilhosa. Mas se aquilo não estiver no centro da vontade de Deus, é perigoso estar naquele lugar. Perigoso. Agora, quando a gente está no centro da vontade de Deus, você pode estar lá numa comunidade ribeirinha, congregando numa igreja que é uma palhoça, em que o mesmo rio em que é esgoto é o rio que o pessoal usa para limpeza. Porque na comunidade ribeirinha é desse jeito. Ter que usar produtos aí, né, para poder manter a saúde do seu corpo e da sua família. Mas se Deus te levou para lá, e lá o centro da vontade de Deus para a sua vida, é mais seguro estar lá do que dentro de uma mansão aqui em Barretos. Pode ter certeza disso. Tem que saber esperar, tem que confiar. E aí a gente olha para o contexto aqui do texto, é um desafio, né? Porque Deus está trazendo juízo, vai trazer mortandade, vai trazer sofrimento, vai trazer luta. Mas tudo isso é para o bem de Judá e para o bem daqueles que confiam no Senhor. Por isso que o livro vai terminar com uma oração de esperança, porque de fato o coração de Abacuque vive o que está escrito no verso 4: o justo viverá pela fé. Ele diz: ainda que eu olhe para as plantações, para os animais e para o campo, e eu esteja vendo só seca, carestia e morte, ainda assim os meus olhos veem isso, mas ainda assim eu louvarei o Senhor e esperarei nele, porque ele vai trazer restauração, e Deus cumpre o que ele promete. Então você está vendo? É viver pela fé.
Às vezes as pessoas não investem na obra de Deus, e aqui eu não estou fazendo pressão psicológica e nem manipulação financeira, mas nos ensinando a depender de Deus em todas as coisas, inclusive na nossa vida financeira. Tem pessoas que não investem na obra de Deus porque pensam que vai faltar. É falta de fé e falta de esperar no Senhor. Eu não sei quem dá, eu não sei quanto é, eu não sei quem é, e não faço nenhuma questão de saber. Esse é um princípio que eu tenho no meu ministério pastoral. Se for necessário por questões administrativas, a gente faz isso. Mas da minha vontade não tem nenhum interesse. Eu vou ser pastor de todos indiferente. Não se trata de mim e você, se trata do seu relacionamento com Deus. Então quando a gente espera em Deus, é diferente. Tem que dar espaço de fé. Tem que esperar no Senhor. Isso é muito importante. E aqui nós vemos esse contraste. É muito claro no livro. Aqui Deus está dizendo, olha, escreve a visão de uma maneira que se alguém passar correndo e der uma olhada, está tão grande a letra que ele vai conseguir ler. É isso que ele está dizendo, olha, a palavra, a revelação, ela é para todos. E aí o que cada um fará com ela, mostra onde está o seu coração. O justo viverá pela fé. O ímpio vai tentar fazer do jeito dele. É isso que o texto diz. Então por isso que nós podemos ver aqui a visão, meus irmãos. Há um contraste. Isso nos faz pensar o seguinte: enquanto o ímpio corre para a própria destruição, o justo vive confiando que Deus cumprirá o que prometeu no tempo certo. No tempo certo. Pensando essa verdade a partir das lentes do Evangelho, nos faz chegar à conclusão, meus irmãos, que Cristo, Ele é a visão. Por quê? Porque lá em Hebreus, capítulo 10, verso 37 diz: aquele que vem, virá, e não tardará. Da mesma maneira que Deus disse que visitaria aqueles que estavam destruindo, ou iriam destruir o povo de Deus, Ele também disse que o Filho dele voltará, e quando o Filho dele voltar, Ele trará a justiça sobre a terra. Então a mesma visão que aqueles homens teriam, olhar para aquele escrito de Abacuque, saber que no tempo certo o Senhor traria justiça sobre aqueles que estavam acossando o povo de Deus, Ele também trará justiça pela vinda do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é essa promessa da justiça de Deus. Meus irmãos, há duas maneiras do mal encontrar a consequência e o fim nesse mundo. Primeira, a gente vai ver isso no decorrer dessa mensagem: o nosso pecado, a nossa injustiça, o mal dos homens, a impiedade dos homens, encontrando a justiça de Deus na cruz. Porque lá na cruz, todo pecado, todo mal, toda desobediência, toda idolatria, toda perversidade, encontrou a justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, aquele que obedeceu ao Pai em todas as coisas, aquele que foi um filho obediente, Ele tomou o lugar de todos os homens, o meu, o seu, do seu vizinho, dos seus parentes, de quem você conhece, de quem você não conhece, de quem já viveu, de quem vive e quem viverá até que Ele volte. Ele tomou o pecado de todos os homens lá na cruz, e na cruz o mal encontrou a justiça de Deus. Como Deus responde ao mal? Na cruz. Na cruz, a justiça de Deus é descarregada. E por isso que quando eu e você cremos nisso e redirecionamos a nossa vida a partir disso, e isso de fato pauta o nosso viver, o nosso coração é transformado e nós somos feitos filhos de Deus, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque nós merecemos? Não, mas porque Jesus levou a nossa condenação. Ele recebeu em si a justa ira de Deus. Essa é a primeira maneira como o mal e o pecado encontram sua consequência e seu fim. E por isso que não importa o abismo existencial que alguma pessoa algum dia possa ter vivido ou viva, não importa quão fundo seja o abismo da vida dessa pessoa, quão em trevas ela esteja,
Se essa pessoa de fato ouvir o Evangelho e crer, ela pode ter plena certeza da sua salvação quanto ao juízo futuro que Deus trará. Nós temos salvação da ira de Deus. Por quê? Porque nós merecemos? Não, porque Jesus Cristo recebeu essa justiça em si. Essa é a primeira maneira. Mas para aqueles que recusam essa justiça, que viram as costas para com ela, para aqueles que não creem, eles encontrarão a segunda maneira como o mal chega às suas consequências, que é o inferno, que é o tormento eterno, que é o lugar no qual o Senhor vai criar a contenção do mal. O inferno é um lugar de contenção. Deus vai pegar todo o mal existente no mundo e vai deixar contido. Pensa em um lugar de contenção, uma prisão, uma cadeia. Todo o mal está lá, e lá estará para sempre, recebendo para sempre a justa ira de Deus. Aí quando a gente fala isso, que horror! Como Deus pode ser assim? Como Deus pode criar os seres humanos para depois fazer isso com eles? Mas a gente se esquece que a primeira ação de Deus não foi criar o inferno, e muito pelo contrário. Você sabia que Deus não criou o inferno para nós? Deus não criou o inferno para nós. Sabia disso? Para quem que Deus criou o inferno? Para o diabo e seus anjos. As pessoas vão para lá de enxerido, vai porque quer, vai porque quer, porque Deus não criou o inferno para os seres humanos. Eles vão para lá porque eles viram as costas para a graça de Deus, a qual Deus oferece. E aqui eu não estou me referindo àqueles que nunca ouviram o Evangelho, é uma outra questão, mas para aqueles que ouviram e deram de ombros, para aqueles que rejeitam, para aqueles que dizem: eu não preciso desse Jesus, eu não preciso dessa mensagem, eu sei o que eu faço da minha vida, me basto. Olha o coração de Abacuque 2:5 aí presente na vida da pessoa. Olha a vida do ímpio, aquele que dá de ombros para com Deus e não leva a sério a sua justiça. Para esse, e nós devemos orar para que as pessoas que nós conhecemos não caiam nessa segunda opção. Devemos pregar o Evangelho, devemos ser instrumentos de Deus para que essa pessoa de fato não caia nessa segunda situação. Mas para esses que rejeitam o Evangelho, que é o amor de Deus manifesto em seu Filho, ao custo do seu próprio Filho, na cruz, a esses eles encontrarão o justo juízo de Deus ao seu tempo. Então Deus enviou seu Filho para que ninguém fosse para lá. Vai para lá porque quer, porque escolhe, porque o coração é caído, porque é depravado, porque não nasceu de novo, porque é resistente, porque resiste à graça de Deus ao ponto da sua própria perdição. Então, meus irmãos, é assim: todo ser humano vai de alguma forma encontrar a justiça de Deus nessas duas maneiras, ou na cruz ou no inferno, de um jeito ou de outro. Depende de qual será a decisão de cada um, pela ação do Espírito Santo de Deus em seus corações. Isso é muito importante, nós precisamos ter isso em vista. E aí nós entendemos que Jesus, ele é a visão, e essa visão, meus irmãos, essa promessa de que ele voltará não tarda, e que o justo, ele vive pela fé. Jesus viveu pela fé, ele creu em tudo que o Pai tinha para ele, foi obediente em todas as coisas. Tanto que quando ele estava lá no jardim do Getsemane, a sua carne, a sua humanidade sabia que ele estaria para passar por um momento terrível, mas mesmo assim ele se submeteu. Porque fé não é o que a gente fala da boca para fora. Fé é quando nós de fato esperamos e confiamos no Senhor, indiferente das circunstâncias. É ali que a fé se mostra de maneira prática. A fé, ela vai demandar nos lançarmos em Deus e dependermos dele. Vamos entrar agora nos 5 A's, a partir do verso 6. O que são os 5 A's? A palavra eroi, ela traz a ideia de um lamento fúnebre. Pensa uma pessoa que está num velório e está
com palavras de lamento, de tristeza. Aqui para a gente aparece os ais, né? Verso 6, ai daquele. Mas a gente pode entender essa palavra como: prepare-se para o juízo você que, ou está perdido quem? Ou de uma maneira mais popular, coitado de... coitado de quem faz isso, mais ou menos isso. Ou de uma maneira mais popular ainda, se lascou quem? Acho que fica aí mais fácil, né? Mas os ais são 5 e eles trazem essa expressão de lamento, né? E também de juízo. Vai aparecer para você os 5. Ai de quem enriquece roubando os outros. Ai de quem lucra desonestamente para proteger a própria família. Ai de quem constrói o próprio poder pisando em vidas. Ai de quem humilha e expõe o próximo para se aproveitar dele. E ai de quem confia em ídolos que não passam de coisa morta. Então são 5 ais que aparecem aí para você aí, as divisões, os versículos que nós vamos ver. E aí nós vemos uma progressão temática, ou seja, os 5 ais, eles denunciam faces da mesma cobiça imperial caldeia, ou seja, mostra o coração daqueles caldeus, que é um reflexo do coração do ímpio. O mesmo coração dos caldeus é o coração do ímpio hoje. Uma vez eu vi uma pessoa fazendo uma objeção à palavra de Deus, dizendo: hoje os seres humanos já fazem transplante cardíaco, eles conseguem tirar o coração de uma pessoa e colocar. A gente está quase fazendo já transplante de cérebro, né? Está quase nisso. Mas já consegue tirar um coração de uma pessoa e colocar um outro. Hoje o ser humano chegou no espaço. Hoje o ser humano já domina as comunicações com a internet, já domina a nanotecnologia. A gente faz um monte de coisa. A gente não precisa da Bíblia. É um livro antigo. Meus irmãos, não é verdade. Sabe por quê? Por uma questão lógica. Não só pelo que a Bíblia diz, que por si só já seria resposta, mas porque o mesmo ser humano de antigamente é o de hoje. O de antigamente mentia, manipulava, blasfemava, matava, invejava e fazia um monte de coisas. E o de hoje é o mesmo. Então, por mais que tenhamos todo esse avanço tecnológico, o ser humano é o mesmo, não mudou. Por isso a palavra de Deus é atual. Ela aponta o mesmo problema de sempre do ser humano, o pecado. E aqui nós vemos uma cadeia de pecados que aqueles caldeus tinham, mas a gente poderia transportar isso para qualquer grupo que deseja exercer poder sobre as pessoas hoje. É a mesma coisa: acumular riquezas, rapina, proteger-se. Você está lembrando das notícias, né? INSS, impedimento de investigação, dominar, humilhar, idolatrar. É o mesmo coração. Vão do pecado externo, que é o roubo, ao interno, que é a idolatria. Tudo isso culminando na raiz de tudo: confiar no ídolo em vez de Deus. Tudo vai caminhando para confiar no ídolo em vez de confiar em Deus. O ídolo é o dinheiro, o ídolo é a ideologia, o ídolo é o poder, pelo poder. Isso se repete em todo o globo, em vários grupos, com nomes diferentes, porque esse é o coração depravado do ser humano. E o clímax está no contraste do verso 20. O ídolo mudo versus o Senhor em seu templo, diante de qual ou de quem toda a terra se cala. Olha o que diz aí no verso 20. O Senhor, porém, está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Antigamente as igrejas colocavam dentro de seus templos esse versículo. Para quê? Para que você não ficasse conversando no culto, nem a criançada ficasse correndo, todo mundo ficasse com aquele silêncio sepulcral. Mas o versículo não está falando disso, tá bom? O versículo está falando do fato de que os poderosos podem achar que são Deus e podem criar ídolos, mas diante de Deus, que está assentado no seu trono de majestade,
todo aquele que respira se cale diante do soberano de toda a terra. Essa é a ideia. Deus fará a injustiça do ímpio se voltar contra ele. Por isso, o justo espera com fé, confiando que a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Ao seu tempo ele vai trazer a palavra. E isso faz nós pensarmos em 5 lições que eu quero ver rapidamente com você. Vai ser bem rápido mesmo. Primeira, quem vive de tomar, um dia é tomado. Quem vive de tomar, um dia é tomado. Primeira lição. Eu vou pedir para que você acompanhe na sua Bíblia, mas eu vou ler numa versão aqui que ficou com um português um pouco mais acessível. Então, se você quiser ouvir, tá bom? Fique à vontade. Olha o que diz. Mas em pouco tempo, todas aquelas pessoas rirão dele e contarão histórias sobre a sua derrota. Rirão e dirão, aqui falando do ímpio lá do versículo 5. Que pena que o homem que tomou tantas coisas não poderá ficar com elas. Ele se tornou rico cobrando dívidas. Homem forte, você tirou o dinheiro das pessoas. Verso 7. Um dia elas despertarão e perceberão o que está acontecendo e se levantarão contra você. Então tomarão as coisas de você e você ficará apavorado. Verso 8. Você roubou muitas nações, por isso elas tomarão muito de você. Você matou muita gente e destruiu terras e cidades. Você matou todas as pessoas que ali viviam. Ou seja, opressão, roubo, saque. Nos faz pensar a respeito de pessoas que se juntam para roubar, para destruir, para aniquilar, para oprimir, para acumular o que é de outro. Isso nos faz pensar, meus irmãos, a respeito das nossas vidas. Cuidado com o desejo de acumular bem às custas dos outros. Nada que se ganha pela injustiça permanece. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a viver com as mãos abertas, contentes com o que Deus nos dá, em vez de mãos que agarram o que não é nosso. Começa desde o pequenininho até o maior, mas é o mesmo pecado que está presente. É o levar vantagem. A cultura do brasileiro, ri, levei vantagem, não é isso que diz o meme? Então isso é um grande problema, porque hoje o nosso país aprendeu que eu primeiro, peixe pequeno, meu pirão primeiro, né? Diz o ditado popular, ou seja, se for para eu ter o que eu quero, eu não me importo com o outro, eu não me importo do que acontecerá com ele. É a mesma mentalidade. Rodou por aí, algumas semanas atrás, um áudio de um político experiente, conversando com um político que estava começando. Parece aquele livro de C.S. Lewis, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Parecia a mesma coisa. Se você já leu, era a cópia. E aí o diabão, que é o político maduro, né, antigo, experiente, falando com o novo, e o novo fala, como é que você consegue fazer todas essas coisas? Roubar, fazer tudo isso aí. Aí o mais experiente fala, meu querido, vou te explicar. Você não comprou voto? Você não teve que ir lá nas pessoas, levar cimento? É igual se falava antigamente, né? Você leva a panela sem tampa e diz que se você ganhar, você dá a tampa, não é assim? Para fazer a pessoa votar nele, né? Então, você dá tijolo, dá saco de cimento, promete consulta com o médico, faz um monte de coisa. Você não fez isso? Ele que se lasque. Quem mandou ele vender o voto? Você não precisa ter essa consciência pesada. Você tem uma trajetória, ele deixou a coisa até bonita, né? Você tem uma trajetória política, você fez todas essas coisas, você chegou nessa posição. Eu durmo tranquilo, eu não me preocupo. Olha que situação. A pessoa está racionalizando o mal. Na cabeça dela, é justificável isso que ela está fazendo. E muitas das vezes, isso pode acontecer no nosso coração quando nós justificamos o quê? Levar vantagem sobre alguém. A gente não deve fazer isso. Não deve, porque é o mesmo coração em escala menor. Em escala menor. Meus irmãos, olhando para o exemplo de Jesus, Jesus não veio tomar nada de ninguém. Jesus veio entregar a sua vida. Nós não somos chamados a tomar nada, nós somos chamados a entregar tudo.
Tudo. Porque no dia em que você confessou publicamente a sua fé em Jesus Cristo por meio do batismo, conforme diz lá em Romanos 6, o que você fez? Você estava dizendo para toda a igreja, para Deus, inclusive para as pessoas não crentes que estavam presentes, de que você morreu com Cristo para ressuscitar com Ele. Então eu e você morremos. Morto não tem vontade. Então nós não viemos aqui para tomar nada, nós viemos para entregar. Segunda lição que nós vemos: casa erguida no roubo enterra o dono. Casa erguida no roubo enterra o dono. Olha o que diz aí, verso 9: olhem para vocês, vocês enriquecem enganando as pessoas, isso prejudica a sua própria família. Vocês constroem as suas casas no alto dos penhascos para se protegerem do perigo. Vocês planejaram coisas vergonhosas, e isso trará vergonha à sua própria família. Vocês fizeram mal, e isso lhes custará a vida. As pedras das paredes clamarão contra vocês, até mesmo as vigas de madeira da sua própria casa provarão que vocês estão errados. Casa erguida no roubo enterra o dono. Ou seja, não existe segurança de verdade construída sobre o pecado. Meus irmãos, o salário do pecado é a morte. É impossível ser feliz no pecado. Deus se compromete a impedir que isso ocorra. Você pode ter certeza. E mais, Deus não abençoa o pecado. Sabe por quê? Porque é contrário à natureza dele. Ele não pode abençoar uma coisa que fere a natureza dele. Então o pecado sempre vai trazer consequências devastadoras. Que horror, pastor, vim aqui para ouvir uma palavra de esperança. Eu te dou uma palavra de esperança. A Bíblia traz: o justo viverá pela fé. Mas nós também precisamos entender que escolhas têm consequências, e o pecado é uma delas. Essas pessoas que prosperam na vida e parece que nenhum mal vai lhes chegar, e muitas, eu vou dizer, morrem bem. Nós temos aí constituintes no Brasil que já estão ficando centenários. Vira e mexe aparece aí em entrevista do Sarney, de outros, que eu não sei que esse povo está vivo ainda. Mas enfim, o Senhor que está, né, que é o Senhor da vida dele, está lá, bem, feliz, gordinho, contente. Não quero o mal dele não. Mas você pensa, poxa vida, né? Valeu a pena, né? Mas tá bem, eu estou aqui, eu vou fazer exame de sangue, é triglicérido, é colesterol, é LDL, HDL, é um maior problemão, é dor de cabeça, minha perna que incha, meu joelho que estala igual pipoca, é conta para pagar, vou fazer minha declaração de imposto de renda e fico pensando que eu vou receber, na verdade eu tenho que pagar mais. E você fica numa situação, valeu a pena? Meus irmãos, é melhor uma pessoa dessa encontrar o juízo de Deus em vida. Sabe por quê? Porque se encontrar em vida, Deus já está dando uma amenizada, já está diminuindo as parcelas. Se deixar tudo para o outro lado da existência, aí não vai parcelar, vai ser à vista. Então não inveje, como diz Salmo 73, esse texto, não inveje essas pessoas. Eu sei que a natureza é invejar. Eu estava aí com o meu Corsinha 99, até uns meses atrás, já não estou mais. Eu não sei o que acontece. Esses dias eu conversei com um pastor amigo e falei, rapaz, eu não sei o que acontece. Eu acho que eu não sei o que eu faço. Porque eu só vejo creta para a rua, só vejo caminhonete. Eu não sei onde o pessoal está arrumando dinheiro. Né? E eu não estou reclamando não, sou feliz, sou grato pela igreja, pelo sustento, não estou reclamando de ninguém, nem da igreja. Eu só estou explicando, porque talvez você tenha essa impressão. O que eu estou fazendo? Está todo mundo andando com carro de mais de 100 mil? E eu, coitadinho do meu de 7, nem existe mais. O que está acontecendo? A gente olha para essas pessoas e tem a impressão que vale a pena ser assim. Você acha que eles sabem quantos carros eles têm na garagem da mansão deles? Fica aparecendo uma vez um programa, para você que sobreviveu à década de 90, aqueles programas que passavam no domingo do Gugu, que eram horríveis, detonou a sociedade aquilo ali. Eu lembro de uma reportagem uma vez, de um famoso que estava lá na garagem, aí, esses são os meus carros. Ele olha assim, eu tinha esse carro, eu nem lembrava. Aí veio lá um carro lá de 500 mil, 800 mil, um negócio absurdo. Nem lembrava que tinha o carro, não sabia quantos carros tinha. Essas pessoas não sabem nem quantos carros têm.
Nem o que tem, de tanto que tem. 3 gerações em sequência não consegue queimar o que eles têm. Quando chegar o dia deles, não vai ser no prazo, vai ser à vista. Então entenda que quando o Senhor disciplina os seus filhos, é graça dele, para que do outro lado da existência, da eternidade, nós possamos gozar da graça de Deus, de maneira mais plena, para que nós sejamos santificados, para que nós aprendamos a confiar nele, para que nós venhamos a glorificar ele, até mesmo nas tribulações. É bênção, não é maldição. Mas parece para a gente que bênção é o ímpio, e não é. Esse texto mostra isso para a gente. Não existe segurança no pecado. Muitos sacrificam a integridade para proteger a família, mas acabam ferindo justamente quem amam. A melhor herança que você deixa para a sua família, para as pessoas que você ama, não é dinheiro, é caráter. Meus irmãos, Jesus ele não negociou, ele viveu com integridade. Ele viveu com integridade. Em nenhum momento ele faltou com a verdade. Nós vemos a terceira lição: quem semeia vento, colhe tempestade. Acompanhe comigo aí, verso 12. Olhem para eles, matam pessoas para construir a sua cidade, praticam maldades para fortalecer a sua cidade morada. Mas o Senhor Todo-Poderoso decidiu que o fogo destruirá tudo o que aquelas pessoas trabalharam para conseguir ou para construir. Todo o seu trabalho será em vão. Então, em toda parte, as pessoas conhecerão a glória do Senhor. Essa notícia se espalhará assim como as águas se espalham pelo mar. Que é o texto, né? E a glória do Senhor, né, se espalhará pela terra. Ou seja, o que é essa glória do Senhor se espalhará pela terra? Não apenas a sua presença e o seu reino, mas o fato de que o que o Senhor fará com os caldeus vai ser algo tão tremendo que todos os povos vão ficar sabendo. Vai ser uma coisa que vai chamar a atenção de todo mundo. O que nós construímos ignorando a Deus não dura. Nossos projetos, carreiras e sonhos só têm sentido quando servem a algo maior do que nós. Portanto, nós precisamos investir naquilo que permanece, a glória de Deus que um dia encherá toda a terra. Isso nos faz pensar, meus irmãos, que Jesus ele não se ergueu pisando em vidas. Ele se ergueu derramando a sua vida, entregando a sua vida. Ele se humilhou, ele foi obediente ao Pai. Ele não veio para oprimir, ele veio para se entregar. Isso nos faz pensar. Nós somos chamados a amar pessoas, somos chamados a pregar o evangelho para pessoas, ser instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas, não a dominar pessoas, manipular pessoas, oprimir pessoas. Somos chamados a manifestar o evangelho na vida de outros. Quarta lição: quem ri por último, melhor. Olha o que diz verso 15: será muito ruim para aqueles que se enfurecem e fazem os outros sofrer. Como um bêbado violento, eles derrubam os outros no chão e os despem, só para ver os seus corpos nus. Abusa das pessoas, né? Humilha as pessoas. Mas eles conhecerão a ira do Senhor. Será como um cálice de veneno na mão direita do Senhor. Eles provarão dessa ira e então cairão no chão como bêbados. Governante mau, você beberá daquele cálice, você receberá vergonha e não honra. Você feriu muita gente no Líbano e roubou muitos animais de lá. Por isso, você terá medo por causa dos que morreram e por causa do mal que você fez àquela terra. Você terá medo por causa do que fez aquelas cidades e as pessoas que nelas viviam. Deus se importa com a maneira como nós tratamos as pessoas, principalmente as pessoas mais frágeis. Humilhar, expor ou se aproveitar do outro nunca fica impune. Sejamos pessoas que levantam os caídos, não os que pisam nelas, porque a medida que usamos, volta para nós. Então eles não tinham nenhum problema de esmagar pessoas indefesas. Ao contrário, nós vemos que Jesus se compadeceu daqueles que eram o quê? Indesejados, fracos, frágeis,
não podiam se defender ou não tinha ninguém por eles. Faz o contrário. Você está vendo como o coração do justo é contrastante com o coração do ímpio? Em Cristo nós temos o modelo do justo, como nós devemos ser. E como o contrário disso é nefasto e traz consequências devastadoras. Quinta lição: ídolo mudo, socorro nenhum. Acompanhe comigo o verso 18. O falso Deus deles não os ajudará, pois não passa de uma estátua que alguém revestiu de metal. É apenas uma estátua. Por isso, quem a fez não pode esperar que ela o ajude. Essa estátua nem sequer consegue falar. 19. Olhem para eles. Falam com uma estátua de madeira e lhe dizem: levanta-se, salve-me. Falam com uma pedra que não consegue falar e dizem: acorde. Vocês não sabem que essas coisas não podem ajudá-los? Aquela estátua pode estar revestida de ouro e prata, mas não há vida nenhuma nela. Mas o Senhor está no seu santo templo, por isso toda a terra faça silêncio na sua presença e lhe preste reverência. Aqui nos faz pensar uma aplicação interessante. Todos nós, meus irmãos, confiamos em algo. O ponto é o que ou quem. E aqui nós vemos que eles fazem isso por causa de dinheiro, status e poder. E essas coisas para eles são ídolos mudos. Quando eles adoram aquelas divindades da Babilônia, aquelas divindades antigas, o que está por trás é o desejo de status, de dinheiro e de poder. E essas coisas não salvam na hora da angústia. Isso me faz pensar muitas das vezes aos ídolos modernos, que giram em torno de status, dinheiro e poder. E quase sempre o que está regando essas coisas é dinheiro. As pessoas se sacrificam ao máximo. Preenche a sua agenda com o máximo de esforço que puder para obter dinheiro, ou poder, ou status. Mas pensando sobre dinheiro, eu queria dizer para você que ele não vale tanto assim. Ele tem um valor, estou dizendo que ele não vale. E não dá para viver sem ele, porque ele é uma ferramenta. Mas ele não vale tanto. Sabe por quê? Porque dinheiro não compra amor sincero. Dinheiro não compra paz de espírito. Dinheiro não compra lealdade verdadeira. E mais, sabe 3 coisas que o dinheiro não compra? Tempo, perdão e saúde. Essas 3 coisas não compram. Dinheiro compra tempo? Do humilde à pessoa mais abastada, é 24 horas igual. Não muda. Dinheiro compra perdão? Ó, toma aqui, ó, vou te dar tanto para você me perdoar. Não compra perdão. Se dinheiro comprasse perdão, Deus, o Pai não precisaria ter enviado o Filho dele para morrer na cruz. Era só comprar a salvação. E dinheiro também não compra saúde. Há um tempo atrás eu li algo interessante. Se tributa a um grande cantor aí, enfim, do mundo, Bob Marley. Quando ele estava morrendo em Miami, ele morreu em 11 de maio de 81, o ano que eu nasci. E aí ele falando com o filho dele, ele diz: o dinheiro não pode comprar a vida. Dizem que as últimas palavras dele foi isso: o dinheiro não pode comprar a vida. E depois disso ele morreu. Meus irmãos, o dinheiro é um péssimo amigo. Guarde isso. O dinheiro é um péssimo amigo. Péssimo amigo. Sabe por quê? Porque ele promete o que ele não pode dar, muitas das vezes. Ele some quando você mais precisa dele. Ele não te consola na dor. Ele não segura a sua mão quando você morrer. Ele não faz isso. E meus irmãos, um amigo assim, se há de convir comigo, que é um péssimo amigo. Então por isso que eu estou dizendo, o dinheiro é um péssimo amigo. Mas sabe o que o dinheiro é bom? É um bom servo. Então guarda isso, o dinheiro é um péssimo amigo, mas ele é um bom servo. Como servo ele é excelente. O problema, meus irmãos, nunca foi ter dinheiro.
Nunca foi. Não é problema você ter dinheiro, não é pecado ter dinheiro. O problema é você confiar nele. Aqui que está o ponto. E esses aos quais o texto refere, eles confiavam no dinheiro. Nós somos chamados a sim trabalharmos e termos dinheiro. Não é pecado você prosperar. O pecado é você confiar na sua prosperidade. Você tem que fazer do seu dinheiro o seu servo, porque o seu dinheiro não é o seu amigo. Guarda isso. O dinheiro não é o seu amigo. O dinheiro é seu empregado. E trate ele dessa forma. Porque no dia que ele virar seu amigo, sabe o que acontece? Ele vira ídolo. E aí nós caímos no problema desse texto. E aí nós precisamos chegar a uma conclusão. Se o dinheiro é seu servo e você é servo de Deus, ou é serva de Deus, então o seu dinheiro deve servir ao seu Deus e não ser o seu Deus. O seu dinheiro deve servir ao seu Deus, porque ele é seu servo. Deus colocou na sua mão para você usá-lo para servir a Deus e não para ele ser Deus na sua vida. O seu dinheiro é seu servo, ele não é o seu amigo, porque o dinheiro é um péssimo amigo. Nesse sentido, uma citação interessante de um pastor que veio no século IV depois de Cristo. Só ouve aqui Ambrósio dizendo que o seu povo não deseja muitas coisas, pois para quem tem pouco, pouco já é muito. Pobreza e riqueza são só nomes que apontam para a falta ou para a fartura. Não é rico quem ainda deseja algo, nem é pobre quem nada deseja. Que ninguém despreze uma viúva, nem engane um órfão, nem passe o próximo para trás. Ai daquele que junta fortuna na base do engano e constrói com sangue a sua cidade, ou seja, a sua própria alma. Aqui ele está colocando a cidade como alma, ou seja, quem constrói a sua própria alma, quem desenvolve a própria alma com base no dinheiro. É isso que ele está fazendo. Para você que acha que pode se elevar espiritualmente usando o dinheiro, cuidado. E ele vai dizer na sequência: só que a ganância não constrói, ela põe fogo e consome. Você quer construir bem a sua cidade, ou seja, você quer construir bem a sua alma? Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que grandes tesouros sem esse temor. Escreveu isso no século IV depois de Cristo. As riquezas de uma pessoa deveriam servir para salvar a sua alma, não para destruí-la. O dinheiro é salvação se você o usa bem, mas vira uma armadilha se você não sabe usá-lo. Afinal, o que é o dinheiro de alguém senão um mantimento para a viagem? Ou seja, o dinheiro é um recurso que Deus nos dá para que nós possamos passar por essa vida, vivendo de maneira útil ao reino de Deus e para a glória dele. Se passar disso, é laço na tua vida. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Meus irmãos, Jesus ele foi tentado pelo próprio Satanás a se prostrar. Satanás ofereceu a ele os reinos da terra e disse: você se ajoelhar, se prostrar diante de mim, me adorar, tudo isso aqui, é teu, eu te dou. Olha que situação. Está vendo a diferença do coração do justo com o ímpio? Jesus é o justo. O que ele diz? Que somente ao Senhor Deus adorará, somente a Ele prestará culto. Jesus não tinha o poder como ídolo do seu coração, não tinha riqueza, não tinha status, e Ele é o Filho de Deus. Você veja que Satanás é tão descarado que ele está oferecendo o que já era dele. A gente transforma coisas que Deus nos dá para serem usadas em Deus. Isso é uma loucura, isso é uma perdição, isso é o caos na vida de um crente. Termina com a idolatria, que é o que nós estamos vendo no texto. Resumo: em um mundo onde o mal parece vencer, Abacuque nos chama a não invejar o opressor, muito menos a imitá-lo, mas a viver pela fé, confiando que Deus tem a última palavra. Meu irmão, minha irmã, Deus não é indiferente nem lento. Ele já decretou o fim do soberbo, do ímpio, do mal, do opressor, fazendo cada injustiça dele retornar sobre a sua cabeça. E garante,
para mim e para você, que a glória dele encherá toda a terra. Tiranos caem, mas o reino de Deus permanece para sempre. Olhando para Jesus Cristo a partir desse texto, em Cristo, o justo, que verdadeiramente viveu pela fé e bebeu o cálice daí em nosso lugar, lá na cruz era ele levando a justa ira de Deus. Em Cristo, o crente encontra a certeza de que o mal tem prazo, e a última palavra é do Senhor, que reina em seu tempo. A última palavra é de Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra, que coloca o nosso coração no lugar certo. Não invejamos o ímpio, o injusto, o mau, aquele que confia na sua força, nas suas riquezas, no poder e no status, aquele que não tem vergonha de passar por cima de pessoas, inclusive indefesas e frágeis, para fazer a sua vontade. Livre os nossos corações desse tipo de desejo e a nossa vida desse tipo de prática. Antes, Senhor, que sejamos como Cristo e pelo seu poder possamos, Senhor, viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.